A nossa resenha de hoje é sobre o álbum do ano 2000. Esse álbum, inclusive, ele é muito requisitado porque ele tem duas fases no seu lançamento. Ele é considerado um dos álbuns mais demorados na anualidade de Zezé de Camargo e Luciano de ser lançado, e também ele tem duas fases porque ao longo de todo o período de 2001 ele foi muito trabalhado. A primeira música de trabalho desse álbum foi a faixa 3, Antes de Voltar para Casa, que saiu o primeiro videoclipe. E esse álbum aqui, ele é mais um divisor de águas na história de Zezé de Camargo e Luciano, depois de ter fechado a década de 90 como dupla número 1 do Brasil e ter arrebentado na vendagem do primeiro álbum ao vivo, lançado no começo daquele ano. Esse disco aqui, ele teve uma foto no interior dele, onde o Zezé está de blusa vermelha e o Luciano de preto, que foi utilizada num relógio das lojas Marabras, aonde naquele período a dupla estava recentemente na parceria que dura até os dias atuais com essa loja. Inclusive, o álbum ao vivo foi dado como brinde na época, não sei se vocês se lembram. E também teve aí um CD deles com alguns pequenos sucessos, que foi promoção vinculada às lojas Marabras. E esse disco aqui, eu digo uma coisa para vocês: Tem a Saudade é uma Pedra, que se tornou mais conhecida, igual diz Pro Meu Olhar, a partir de 2006, naquele álbum diferente. Do Jeito que a Moçada Gosta foi trilha sonora do filme Dois Filhos de Francisco, porém não entendo as razões de não ter entrado no CD da trilha sonora do filme, só em alguns núcleos do filme mesmo, correto? E aqui você vê a primeira gravação de Você Não É Mais Assim, que foi uma música que o Zezé reinterpretou com a Marília Mendonça e não iria lançar, mas depois a mãe dela aceitou o lançamento. E claramente aqui você tem canções do lado B que poderiam ser melhor aproveitadas. Mas antes, deixa eu só fazer uma observação. Aqui, as músicas mais trabalhadas na época, em primeira mão foi Antes de Voltar para Casa, depois foi O Que É Que Eu Faço. E eu me lembro que num programa do Faustão, quando falou-se do lançamento do disco, cantou-se Sem Você, né? Que o Zezé agora está querendo trabalhar no seu projeto Canta Mirosmar, que vai sair em outubro desse ano. E curiosamente, esse disco tem uma música chamada Demorou Demais, que tem uma levada mais célere, que não tem nada a ver com a Demorou Demais de 2003, que é um ritmo mais lento. Embora tenha algumas conotações semelhantes, a letra é completamente diferente. E não posso deixar nunca de falar sobre a música Dou a Vida por um Beijo, que quase entrou no álbum anterior de 99, mas que entrou nesse e foi trabalhada depois que o álbum já tinha mais de 7 meses de lançado e ofuscou o sucesso das outras. Aí eu queria perguntar para você, assim, que não é tão fã assim de Zezé de Camargo e Luciano, mas você vê um conteúdo ou outro sobre ele. Você lembrava das canções Antes de Voltar para Casa e O Que É Que Eu Faço? Porque Dou a Vida por um Beijo tomou uma paternidade tão gigante que, cara, depois dos 10 anos de carreira, com o lançamento daquele DVD que só foi comercializado em 2002, ela ficou eternizada. Quase que uma segunda É o Amor, né? Porque o que acontece? É o Amor estourou a dupla pro Brasil inteiro em 91, e Dou a Vida por um Beijo começou a ser tocada justamente quando a dupla fez
10 anos de carreira, então podemos considerar que Dou a Vida por um Beijo virou a É o Amor do século XXI? Porque mesmo você tendo aí outras músicas que nunca ficam fora do repertório, Dou a Vida por um Beijo, ela ofuscou vários sucessos. Inclusive, eu ouso dizer a vocês que, por exemplo, o álbum de 2001, que eu fiz a análise ontem, ele está pouco lembrado. 2002, você tem A Ferro e Fogo e Sufocado como música que é sempre tocada nos shows. Mas Dou a Vida por um Beijo, ela ofuscou o próprio álbum de 2000 em vários sucessos, assim, embora hoje você ouça com mais frequência cantar Tarde Demais, que é a primeira música, que é a composição do Christian, e o Christian, que na época estava separado do Ralph, participa nesse lançamento, né? E assim, a minha preferida nesse disco, pra mim, eu fico na dúvida entre Ainda Sou o Mesmo Homem e Deve Ser Amor. E tem o Chamamé também, Vou Levar Você, onde o Luciano faz algumas partes em primeira voz, que fala sobre as belezas que o Brasil tem e os atrativos turísticos de cada canto, né? Será que essa é a música do ritmo próximo de axé music? Que, assim, na verdade não é um chamamé, é uma espécie de um axé, né? Que é o chamamé aqui do jeito que a moçada gosta, que é uma composição do Zezé. E aqui você tem de composições do Zezé as músicas Ainda Sou o Mesmo Homem, Saudade de Nós Dois, Sem Você, e não posso deixar de citar que Tranque a Porta e Me Beija já tinha sido gravado em 1991 por Chico Rei e Paraná, logo quando estourou a dupla, e 10 anos depois Zezé de Camargo e Luciano gravou. E aqui tem O Bicho Vai Pegar, que é uma música maravilhosa, que eu acho que deveria ser melhor lembrada pelo público, né? Ou até mesmo melhor divulgada por ele mesmo. E é aquilo. Esse álbum aqui do ano 2000 vendeu aproximadamente 1.300.000 cópias. Foi um dos grandes responsáveis pela manutenção da média anual de Zezé de Camargo e Luciano, e tocando em todas as rádios, trabalhando de forma significativa, mostrando que não havia fragmento para uma dupla tão boa. Embora na música Saudade de Nós Dois você vê algumas pequenas falhas, vamos dizer assim, né? Onde o agudo é muito diferente em relação a 4 anos antes, né? Onde você vê que para chegar lá em cima fica um pouco mais arrastado, mas não impede a qualidade e nem de sair a nota. E claro, a emoção que tem esse disco, muitas pessoas não percebem isso. E esse disco é histórico, entendeu? É recordista no mercado fonográfico e é mais uma beleza que se resume da obra-prima dessa dupla. Gostou do vídeo? Você que gostou, se inscreve no canal, compartilhe e deixe seu comentário. Qual sua música predileta desse disco? O que ele foi menos trabalhado? Aonde ele foi trabalhado ao extremo? O que você pensa num todo a respeito da obra de Zezé de Camargo e Luciano? Deixa abaixo no comentário. E não se esqueça, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe para que mais conteúdos cheguem a mais fãs de Zezé de Camargo e Luciano. Um grande abraço e até a próxima.